Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. No vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas para poder presentear alguém com livros. Vocês que acompanham o canal já sabem que eu trabalhei como livreira durante um tempo e que eu amo indicar livros, eu amo os livros, eu amo presentear com livros, amo emprestar, amo tudo que envolve livros. Eu acho que é uma questão bem difícil para algumas pessoas de pensar como escolher um livro para dar de presente, como escolher baseado no que a pessoa pode gostar ou não. E é uma das coisas, né, que os livreiros fazem muito bem, que é nos indicar baseado em algumas dicas que a gente dá a respeito dessa pessoa que vai ganhar o livro. Então eu reuni aqui algumas dicas para poder ajudar você que tá pensando em dar um livro de presente para alguém. Espero poder ajudar. Primeiro que eu acho muito legal a gente dar livros de presente, porque livros são tudo de bom. E porque geralmente as pessoas, assim, infelizmente não pensam no livro como algo para dar de presente para outra pessoa. Então a chance de você dar um presente bem original e diferente é muito grande se você escolher dar um livro para a pessoa. Muita gente nem pensa nisso, ou não, mesmo por não ter o hábito de leitura, acaba não dando livros de presente. Então, eu acho muito interessante que a gente coloque aí na listinha dos presentes para dar para alguém sempre os livros. Aí, uma coisa que me ajuda a escolher, né, o livro que eu vou dar de presente, em primeiro lugar, é se eu conheço o gosto daquela pessoa, né, o gosto literário. Então, se é uma pessoa que eu sei que já gosta de ler, que tem esse hábito, com quem geralmente eu converso sobre livros, fica um pouco mais fácil, porque a gente acaba descobrindo, né, que gênero literário a pessoa gosta, que autores ela gosta de ler, ou se tem alguma editora queridinha, enfim, isso acaba sendo um pouco mais fácil pra gente escolher o livro. Mas se a gente não conhece muito a respeito desse gosto literário que a pessoa tem, eu acho que um bom caminho talvez seja o de a gente pensar sobre os outros meios artísticos que a pessoa gosta. Por exemplo, ela gosta de tal filme, e aí eu vou pensar, bom, ela gosta do filme As Horas, aquele filme maravilhoso, que eu também amo. Então pode ser que ela goste de uma narrativa um pouco mais reflexiva, uma questão um pouco mais de drama psicológico. Posso abusar aí nas indicações voltadas a narrativas que envolvem dramas familiares, a questões mais complexas e internas das personagens. Mas se for uma pessoa que, por exemplo, prefira filmes de ação, eu posso pensar em livros que tenham uma pegada mais de ficção, de mistério, ou mesmo um HQ, se a pessoa gostar bastante desses filmes de super-heróis. Eu não vou ir lá e dar uma HQ da Marvel, por exemplo, até porque pode ser que a pessoa já tenha ou já conheça, e são muitas as sequências, e eu mesma sou uma negação para esse universo. Meu irmão sempre me ajuda a entender tudo. E mesmo assim eu deixo a desejar, porque eu acabo não entendendo tudo e penso só naquele mundo que o filme me deu e não na história em si do quadrinho. Mas existem quadrinhos muito legais que a gente sempre pode recorrer a esse tipo de presente. Outra questão é assim, eu quero muito saber o que a pessoa vai achar desse livro que eu li. Eu gostei muito desse livro e eu queria muito saber o que essa pessoa vai pensar. E aí é o excelente momento para eu presenteá-la com esse livro, certo? Então, eu tenho amigas que com... o Heitorzinho quer participar. Só um minutinho que eu acho que eu vou ter que dar um oi lá. Voltei. Então, eu acho que sempre que eu quero saber, assim, a opinião de alguém sobre determinada obra, muitas vezes essa pessoa pode não conhecer ainda, então pode ser uma chance de eu colocá-la em contato com esse livro, com essa autora, com esse autor, com esse universo, e aí gerar uma grande discussão e eu vou descobrir se ela gosta ou não de alguma coisa que eu amei muito. Outra dica é, para as pessoas que já têm o hábito de leitura, no caso, é você ir atrás de listas de desejados. Existem algumas pessoas que fazem listas de desejados na Amazon, outras fazem listas no Goodreads e no Scoob. Eu mesma coloco sempre lá os livros que eu quero ler. E dá pra você
criar estantes. Gente, minha mão roxa porque eu pintei meu cabelo, né? E sem luva. Heitor, vem cá. E aí tem como você, então, entrar nessas listas das pessoas que elas podem criar estantes específicas com livros que elas já têm ou livros que elas querem ganhar de presente. Isso já é uma mão na roda, né? Então essa dica é mais para você não se esquecer desse recurso, porque se a pessoa já for leitora e ela tiver um perfil nesses sites assim de leitores, é muito legal dar uma explorada por lá, dar uma olhadinha nos livros favoritos, se tem algum que você consiga estabelecer uma relação entre as histórias, ou seja, se ela lê um livro que é favorito e você conhece um outro parecido ou que possa ter um mesmo tema, talvez seja bem legal dar-lhe de presente. Outra dica é você pensar nos livros que você ama e aí você presentear com seus favoritos. Eu já fiz isso muitas vezes com o livro Filho de Mil Homens, por exemplo, e com a Amiga Genial. Eu sei que são livros assim que abordam temas que podem conversar muito com a realidade de muitas pessoas, que eventualmente a gente vai criar algum tipo de identificação com aquelas narrativas, com aquelas questões que estão ali. Meu Deus! Enfim, com aquelas questões que ali são apresentadas, por exemplo, no Filho de Mil Homens, a relação familiar, ou mesmo olhando mais genericamente assim, um tema que envolva toda a narrativa que é sobre o amor, sobre o acolhimento, sobre a amizade. Tem muitas questões muito interessantes nesses dois livros, por exemplo, e que eu acho que várias pessoas podem gostar. Inclusive, eu sempre tive feedbacks positivos das pessoas para quem eu dei esses livros. O próximo é uma ideia muito legal, que é um livro para vocês lerem juntos. Então, se eu tô dando um presente para alguém que eu gostaria de ler um livro junto, é uma ótima ideia e um ótimo momento para você aproveitar. Então, talvez pensar um livro que você quer reler ou um livro que você tem na sua lista aí de querências e que você acha que pode ter um pouco a ver com o gosto da pessoa, dá o livro pra pessoa e aproveita e coloca aquele bilhetinho dizendo que você quer ler junto, que você também comprou um exemplar pra você e que você vai ler junto com ela. Assim vai ser até uma experiência mais enriquecedora de troca, o que é sempre muito legal, que é ler junto com outras pessoas. O próximo que eu pensei é, se a pessoa não tiver o hábito de ler, a gente pode pensar em uma narrativa um pouco mais curta ou um livro que você leu e assim te pegou demais, te fisgou de um jeito que você assim te tirou o sono. Sabe aqueles vezes que a gente pensa, esse livro eu comecei a ler e não consegui largar? Talvez esse seja um tipo de livro bacana para dar para quem ainda ou faz muito tempo que não lê, ou alguém que não tem muito, acha que não tem tempo pra ler, sabe? Tem muita gente que fala assim, né? Eu preciso colocar a leitura no meu dia a dia, eu não gosto muito, ou eu gosto, sei da importância, mas eu não paro pra ler. Então, talvez dar um livro, assim, que tenha te fisgado muito e que você tenha lido rápido, seja uma boa pedida para esses momentos de presentear esse tipo de pessoa. Outra dica são as edições especiais. Eu acho que são edições para além daquelas pessoas que já amam ler e que às vezes tem um livro favorito e vai comprar outra edição daquele livro. Quem nunca, não é mesmo? Eu adoro fazer isso, né? Porque eu gosto de colecionar algumas edições dos meus livros favoritos, mas existem alguns livros que parece que eles, inclusive acho que quer dizer, parece não, as editoras pensam, né, nas datas comemorativas também para lançar essas edições, para que elas virem então presentes mesmo, ou presente de Natal, presente de Dia das Crianças, enfim. Mas também pode acabar sendo um presente de aniversário, ou um presente aí de alguma ocasião que você quiser celebrar. Então eu trouxe o exemplo da editora Antofágica, que tá lançando livros que eu sempre mostro aqui, que são lindíssimos, né? São capa dura e são clássicos da literatura, então são histórias mais conhecidas, né? Se a pessoa for leitora, a chance dela conhecer, assim, leitura de ficção, né? A chance dela conhecer ou já ter ouvido falar, ou mesmo já ter lido esse livro pode existir, mas numa edição, assim, linda, perfeita, super bem feita, com ilustrações.
Essa aqui é o último lançamento, inclusive, da Antofágica. Deixa eu achar uma ilustração aqui. Olha que lindo. E eu amo o Gatsby. Eu já tenho a edição da Penguin, mas eu fiz questão de comprar essa, porque é um dos meus livros favoritos da vida, e eles pegaram essa capa, que é a original do livro, que inclusive o próprio Fitzgerald disse que gostou muito, né, quando lançaram para o livro dele. Se batendo com livros. Então, eu acho que é uma dica legal, né? Você pensar nessas edições novas e mais luxuosas que têm sido lançado, também para você presentear. Então, essa seria mais uma dica. A próxima é... você pensa nos gostos da pessoa. Então, por exemplo, eu vou usar um exemplo prático e, assim, real, que aconteceu comigo com relação ao meu marido. Ele ama tecnologia, e aí eu sei que, por exemplo, o Bill Gates é uma referência para ele e para qualquer pessoa aí que goste desse meio, né, que trabalhe com isso. Então, qual é o livro que o Bill Gates leu recentemente e recomenda? Então, vai atrás da pessoa de referência que é da área da pessoa em que ela trabalha, ou algum artista que ela goste, ou mesmo algum autor, e aí vai procurar qual o livro favorito dessa pessoa. Acho que sempre fica assim, é quase que uma dica dada por alguém que é ainda mais especial, sabe? Por exemplo, eu amo a Lady Gaga, vocês sabem. E aí, eu pegar o livro favorito da Lady Gaga, que é o Cartas a um Jovem Poeta, do Hilke, se eu der esse livro pra uma pessoa que ama Lady Gaga, assim, eu tenho certeza que ela vai ler, porque ela vai querer saber qual é o livro favorito da Lady Gaga, sabe? Ela vai querer conhecer aquilo que tocou tão profundamente a Lady Gaga, que fez com que ela fizesse uma tatuagem no braço de um trecho daquele livro. Então, acho que isso se aplica para todas as áreas, assim. Ela gosta muito de um cantor X, ou de um ator de cinema. A Natalie Portman, por exemplo, ela é muito leitora. Emma Watson é muito leitora. Helena Bonham Carter. Existem muitos atores aí, né, que recomendam livros também. Então, eu acho muito legal a gente correr atrás aí de indicações dessas pessoas importantes para essa pessoa que estará sendo presenteada. Então, outro ponto que eu pensei aqui relacionado a esse anterior e que entra no meu exemplo prático de presente que eu já dei pro meu marido é assim, ele gosta de tecnologia, ele trabalha com isso, ele gosta muito de histórias que tem mistério, de descobrir, ele é muito curioso, né, geminiano, curioso, quer saber de tudo. Aí eu fui atrás de livros que tivessem o conteúdo de tecnologia como uma das temáticas principais, que não fosse ficção, porque ele tem assim um olhar para não ficção com mais apreço. Eu sei que ele gosta de histórias baseadas em fatos reais, ele acha que de certa forma acrescenta mais, enfim, é uma preferência dele. Então eu fui atrás de livros de não ficção, que tivessem a tecnologia como pauta, que não fosse aí um livro que eu sei que ele já tem, né? Então tem o lado fácil de eu morar com ele, e a maioria dos livros que ele comprou, eu estive junto, ou eu recomendei, eu comprei para ele, então acaba ajudando muito nesse aspecto. E aí eu cheguei que mais que eu pensei? Ele trabalha com marketing digital, ele gosta de história e de tecnologia. Aí eu cheguei no livro chamado Contagem Regressiva até Zero Day, é isso? Gente, eu vou colocar a capinha aqui. Eu sei que ele tá escrito em, assim, as palavras principais é Zero Day, que conta a história de um vírus aí super horrível que foi criado e que assim é uma história real que aconteceu no mundo de um vírus que chegou a prejudicar as pessoas fisicamente. Então um vírus aí de origem tecnológica que acabou destruindo realmente coisas assim no plano concreto, sabe? Para além das máquinas. E aí ele amou, foi muito legal. Então eu acho que é um caminho assim que pode te ajudar a pensar nesse tipo de presente. Mas a minha última dica aqui é sempre com muito afeto e vem assim desse lugar
de uma história que eu carrego na minha com muito carinho, que é o fato de eu ter sido livreira. Então não perca a chance de conversar com o livreiro. Vá a livrarias físicas, frequente a livraria física. Claro, gente, a gente tá em pandemia, eu sei que é um momento à parte, né? Então. Mas, até inclusive agora, em períodos de pandemia, eu sei que a Martins Fontes, por exemplo, a Livraria Travessa, tem feito a Livraria Mandarina também, tem feito conversas online para poder deixar lá os livreiros entrar em contato com os clientes para indicar livros, para tirarem dúvida. E liga na loja, sabe? Na Martins Fontes, por exemplo, eu já fiz isso, pede ajuda para os livreiros de lá que são muito bons. Então, fica aqui a minha sempre recomendação para que vocês conversem com os livreiros e coloquem esse desafio aí de pedir indicação para um livro para dar de presente. Aí, pensando nesses pontos todos que eu listei aqui, eu trouxe alguns livros que eu acho que podem ser muito legais. Então, o Gatsby fica como exemplo de literatura clássica, com uma edição mais luxuosa e que, assim, fica um presente lindo, que tem um preço aí razoável, não é mesmo? Para um presente. Então, não só o Gatsby, mas tem os outros da editora. Por exemplo, A Metamorfose é um livro curtinho que dá para uma pessoa que não tem o hábito de leitura ler muito rápido também, porque fisga as pessoas que estão lendo, pelo menos essa é a experiência que eu tenho e que eu ouço, né, das pessoas que leram esse livro, e que é muito lindo, assim, eles sempre colocam uma citação aqui atrás, é ilustrado, é uma gracinha, assim. Então, os livros da Antofágica ficam aqui como uma dica para você pensar em livros para serem presenteados. Outro livro que eu trouxe como exemplo é esse aqui do Walter Ugumãe, que também, olha só, ele tem essa lombada, na verdade esse corte, né, molesquinado, que é assim, com essa dobrinha, e ele é prateado, tem um outro que é dourado, enfim. É um livro considerado, catalogado como literatura infanto-juvenil, mas que, assim, como toda literatura infanto-juvenil, também é para adultos. São livros que podem nos comover, nos tocar profundamente. O Walter Ugumãe é um autor perfeito, que já tem vídeo aqui no canal com motivos para você ler a obra dele. Então, se você não leu ainda, depois assiste esse vídeo. E esse livro também é ilustrado, veja só. Ele tem essas colagens, assim, lindíssimas. É uma história muito linda, de família, assim, é maravilhoso. Então é uma dica de presente aí, é bem interessante. Esse aqui sai pela editora Biblioteca Azul, ele é pequenininho, assim, é uma graça. É um presente lindo pra dar. Outro livro que eu trouxe aqui, fresquíssimo, que eu recebi essa semana, né, que eu comprei e já chegou essa semana, que é Todas as Cartas da Clarice. Então, se é uma pessoa que você sabe que é uma grande entusiasta aí de literatura e que não vai ser alguém que não gosta da Clarice, né, gente? Se você sabe que ela não gosta, não vai ser esse aqui o livro que você vai dar. Mas é um livro, assim, com uma edição lindíssima, capa dura. Ela vem com essa jacket perfeita, mas ele é, olha só, que lindo. Eu amei, tá vendo? Ele é capa dura, assim. E já tem os outros dois, né, que vou deixar a capinha aqui, que são todos os contos e todas as crônicas da Clarice. E então, assim, se a pessoa gosta de literatura brasileira, se a pessoa gosta de cartas, se ela gosta de ler cartas, tem pessoas que acham muito interessante, tá? Não vá duvidar dessa minha indicação. É uma edição lindíssima pra você dar de presente. Certamente, se a pessoa já tiver livros da Clarice, ela vai colocar na coleção dela. Se você der, por exemplo, todos os contos, ela já tiver os outros livros, não vai ser um livro que ela provavelmente vai pensar em trocar, sabe? Só porque ela já tem as outras edições, até porque é uma edição muito linda e fica linda na estante e reúne tudo numa obra só. É maravilhoso, tá? Tem as páginas amareladas, né, assim, porque a obra da Clarice, que estava sendo editada até então, estava naqueles papéis brancos da Rocco, agora existem edições novas, mas eu, por exemplo, que já tenho aqueles outros livros todos, essas edições, e eu amo Clarice, eu já quero essas novas edições, sabe? Porque as outras me incomodavam bastante. Então, fica aí uma recomendação também, se a pessoa que você vai presentear gostar de Clarice, vá sem medo nessas edições lindas aqui.
Outro livro que eu trouxe, aí fica como um caso de uma pessoa que pode não ter o hábito de leitura, mas que gosta de gatos, por exemplo. Olha só esse quadrinho maravilhoso, que ele saiu pela editora O Selo Seguinte, da Companhia das Letras, da Sarah Anderson. Tem mais 2 desses, se eu não me engano, não sei se são 3 ou 2, acho que são 2 outros quadrinhos dessa mesma autora, e é muito legal, A Louca dos Gatos. São quadrinhos com essa personagem aqui, que é característica dessa quadrinista. É um livro muito fofinho, assim, sabe? Uma edição muito boa, a capa dura também. É um presente maravilhoso. Se a pessoa não costuma ler, quadrinho ela não vai achar, assim, ruim dela receber, sabe? Então, se você acha que entra um pouco nos gostos dessa pessoa que você vai dar de presente, fica aqui também a minha indicação dessa quadrinista e dessa edição que tá super bem feita. Eu amo gatos, então assim, se eu ganhasse, eu ia amar. Outro livro que eu trouxe é o do Neil Gaiman, esse aqui, da editora Intrínseca, que tem Olha, gente, esse corte roxo, combina com o meu cabelo, tudo bom? É um livro, assim, também considerado de literatura infanto-juvenil, vamos dizer assim, mas que, gente, todas as idades, né, podem gostar desse livro. É uma história, assim, meio de terrorzinho, sabe? Essa edição tá lindíssima, toda colorida, toda ilustrada, com uma fonte bem confortável para ler. Então, mesmo se a pessoa não tiver também o hábito de ler, mas você sabe que ela gosta de suspense, gosta de filmes assim de mistério, é uma ótima indicação, é uma ótima pedida aí para você dar de presente nessa edição nova, que também tem filme, né, da Coraline. Então, se você sabe, por exemplo, que ela já viu o filme ou que ela gosta de filmes parecidos, pode ficar aí uma boa pedida. E é um texto também, não é uma linguagem tão rebuscada, tão difícil. Então, se a pessoa não for tão apegada assim ou tão afeita aos livros de ficção, de literatura, ela não vai ter tanta dificuldade, ela não vai ter, na verdade, dificuldade lendo Neil Gaiman, essa história muito legal. Eu quero muito ler. Aliás, eu não li ainda. Eu comprei esse ano e está na minha lista aí. E é um livro que eu acho que, sério, é um ótimo exemplo para dar de presente. Outro que eu trouxe nessa pegada de edições lindonas e que a gente sabe, quando a gente já sabe que a pessoa gosta de literatura brasileira, de literatura ou de contos, mas, por exemplo, a Lígia Fagundes Telles é uma autora que eu acho muito difícil alguém que for ler não gostar. Então, é um livro, assim, legal pra você dar, por exemplo, pra pais, tios, aquele tio super curioso que gosta de ler e que você acha que pode se interessar por essas histórias. Por exemplo, pra você dar pra sua sogra, pro seu sogro, que você sabe que provavelmente leu Vamos Ver o Pôr do Sol, que é um conto bem famoso aí que a gente lê no ensino médio, no fundamental, muitas vezes. Então, e eu acho assim, os contos dela são incríveis. E aqui reúne todos, né? Então, assim, é uma edição já robusta, é um catatauzinho, né? Mas que vai ficar lindo, gente. Se a pessoa não quiser, ela usa de decoração. Tô brincando, né? Aquelas. Odeio, inclusive, isso. Acontecia muito quando eu trabalhava na livraria, de virem pessoas com a medida do espaço em que elas queriam decorar com livros. Sim, elas compravam um livro só para decorar, não importava o conteúdo dele, o que importava era a lombada. Esse aqui tem uma lombada bonita, olha só. Eu poderia colocar nessas listas facilmente. Mas é claro que é uma grande brincadeira isso que eu tô dizendo. É um presente que eu acho que a Lígia, os livros de contos, se você não quiser apostar nessa edição grandona, quiser dar uma edição com um dos livros só de contos, eu acho que é uma boa dica, porque os contos dela nos prendem muito, eles também não têm essa barreira da linguagem, no sentido de ser muito hermética, muito difícil, de usar um vocabulário muito rebuscado. Você tem muito conteúdo de mistério, fica um suspense, assim, fica um clima suspenso mesmo. Então eu acho que ele pode ser uma grande indicação, assim, para muitos leitores, mesmo aqueles que não estão aí com o hábito de ler. Eu acho que a Lígia é sempre uma boa pedida para ser presenteada. E aí eu trouxe essa edição lindíssima. E por fim, mas não menos importante, eu trouxe um livro de não ficção, porque, né, a gente sabe que tem muita gente que
que gosta, né, de ler literatura, mas tem muita gente que não gosta, tem gente que prefere ler não ficção, prefere ler textos que façam a gente refletir o nosso cotidiano de uma forma mais prática, mais direta, né, sem essa questão da simbolização, da mimetização, enfim, que a literatura pode fazer muitas vezes. Mas gosta de pensar, então, questões atuais, gosta de pensar criticamente, ou ler livros aí de filósofos ou cientistas, pesquisadores. E um exemplo que eu trouxe aqui, que seria um presente maravilhoso, que eu acho que mesmo que a pessoa goste de literatura, também vai gostar desse livro, que é da Gia Tolentino, Falso Espelho, Reflexões sobre a Autoilusão, que é um livro lançado pela editora Todavia, que é uma editora que eu amo profundamente, eu sempre falo isso aqui. Ela tem edições muito lindas, o papel dela não oxida, tem essa... Olha essa folha de guarda, lindíssima. É uma edição, assim, muito boa. No caso desse livro aqui, ele, assim, ficou muito tempo entre os mais vendidos no exterior. Aqui no Brasil também, ele tem uma grande reputação, porque essa autora... ela vai pensar, então, o mundo da tecnologia, das selfies, dos perfis, da internet. Ela vai tocar nesse... São vários textos, não é um texto só, então são ensaios, vamos dizer assim. E aí eu vou ler para vocês os títulos, para vocês terem uma noção do conteúdo. O eu na internet, entrando em um reality show, a otimização constante, heroínas puras, êxtase, a história de uma geração em 7 golpes, viemos da velha Virgínia, o culto da mulher difícil e com temor eu te desposo. Então, assim, são textos muito bem escritos, ela, assim, escreve de um jeito, nossa, é maravilhoso. E também é um livro, assim, que a pessoa não precisa ler do começo ao fim, nessa ordem exatamente que tá aqui, ela pode ler fora de ordem, ela pode ler um capítulo desse por vez, ela vai ficar refletindo sobre essas questões. Aquele documentário que foi lançado recentemente pela Netflix sobre a questão do mundo digital, né, como os nossos dados são vendidos e manipulados pelas empresas aí da internet. Esse é um livro que pode ser dado de presente para uma pessoa que gostou muito desse documentário, porque vai trabalhar aquelas questões de uma forma que, por exemplo, a Tati Dantas, que eu sempre falo aqui, que é uma psicanalista que eu amo, que eu já acompanho há muito tempo na internet, ela inclusive mostrou vários pontos que são muito mais bem discutidos e apresentados nesse livro do que naquele documentário, então é legal colocar em diálogo essas duas obras. E, assim, é um livro que você pode dar pro seu pai, pra sua mãe, pro seu tio, pra primo, namorada, namorado, melhor amiga, alguém que você tá presenteando, mas você não conhece muito bem, porque traz assuntos muito relevantes para todos nós que vivemos aqui no século XXI, em plena era digital, nesse mundo de reality shows e selfies e fotos e, enfim, tudo isso aí que eu já falei. E é uma edição que eu confio super, é uma editora maravilhosa que sempre cuida muito na revisão, nas traduções, nas publicações, então que eu super recomendaria para dar de presente, sim. Ah, eu esqueci de falar uma coisa muito legal que eu gosto de fazer quando eu dou livros de presente, principalmente se eu já li o livro, é colocar post-its assim nos trechos que eu gosto, ou que eu acho que a pessoa vai gostar, ou tipo, que trazem aquela informação chocante na história. Então, tipo, meu Deus, olha essa parte, quero muito saber o que você achou, me conta, me manda uma mensagem quando você chegar nesse trecho. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, é uma forma de tornar a minha presença no presente, né? Quando a pessoa estiver lendo, ela vai... É sempre assim, gente. A pessoa, quando ela chega naquele brechinho que eu deixei, ela entra em contato comigo e eu gosto muito de saber que a pessoa tá lendo o livro, que ela chegou naquele momento, que foi legal, que foi uma sacada, assim, super simples, né? Que é colocar um post-it e que foi muito proveitoso, assim, que foi muito legal pro presente que eu dei, pra leitura, enfim, pra essa relação
que eu tenho com essa pessoa. Então é uma dica que eu deixo aqui pra vocês. E claro, as nossas dedicatórias, não é mesmo? Se você tem medo de dar um livro repetido, de dar um livro que a pessoa vai querer trocar, faz uma dedicatória no post-it, coloca aí com um clipezinho daqueles pequenininhos, né, em cima, coloca uma cartinha, mas eu acho que se você tiver, assim, mais coragem. Eu sempre risco, gente, os livros. É muito difícil eu dar um livro que eu acho que a pessoa vai trocar aquelas, né? Nossa, eu confio muito nas minhas indicações. Não, mas é que eu penso muito mesmo antes, penso numa edição legal, bacana, ou num livro que eu dou uma pesquisada pra saber se a pessoa não tem. Às vezes eu até pergunto pra alguém próximo, ou mesmo pra pessoa, porque eu sou dessas que não se importa muito com a surpresa do presente em si, mas como presente. Então, se você quiser perguntar até pra pessoa, ou esperar pro momento e fazer a dedicatória na hora, isso acontece várias vezes também, até quando eu ganho de presente, a pessoa, eu peço na hora pra ela fazer, se ela não fez a dedicatória, mas eu acho que é um detalhe do presente tão especial, assim, que de fato pessoaliza essa, mais ainda do que a escolha do livro, é aquilo que você pensou e que você quer deixar registrado no livro. Então fica aqui mais uma dica para o caso de você dar um livro de presente, não se esqueça desses detalhes. Então espero que eu tenha dado dicas que ajudem vocês a pensar como presentear livros. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, assim, que eu trago alguns livros que podem ser legais para determinados perfis, para serem dados de presente, eu posso pensar em outros vídeos também, com mais indicações. Então não esqueçam de deixar comentado aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. E muito obrigada por assistirem até o final, por acompanharem o canal, por todo o carinho que vocês mandam pra mim sempre. Se você é novo, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Dá uma olhadinha nos outros que eu já fiz, se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui, e acompanha o canal. Muito obrigada e até a próxima!